Olá, pessoal, boa noite. Bem-vindos para mais uma edição do A Vida Após o EQA. Hoje a nossa convidada é a Karen Goss Vegeman. Desculpa se eu falei errado. Ela é engenheira de alimentos, formada na EQA ali em 2018. Atualmente ela trabalha na LDC como coordenadora de planejamento e execução. Então, Karen, pode falar com a gente, então, contar a tua história para compartilhar aqui com nossos colegas, tá bom? Obrigada por ter aceito o nosso convite. Tá bom. Bom, primeiro queria agradecer, né, o convite. Muito legal voltar aí para o EQA e poder compartilhar um pouco das minhas experiências e contribuir um pouco com o aprendizado de todo mundo. E a minha ideia aqui é falar da minha trajetória, tanto no EQA quanto pós-EQA, e mostrar que o engenheiro pode ser muito mais no mercado de trabalho do que apenas fábrica, que eu acho que é muito foco do EQA. E eu fui para uma vertente totalmente diferente. Então, a gente foca muito na graduação, em principalmente matérias técnicas, matérias de indústria, de equipamentos. E eu queria mostrar um lado de gestão e mostrar que vocês, como engenheiros, podem abranger várias oportunidades de mercado, tá? Então, me apresentando, como a professora falou, meu nome é Karen Goss Vegeman, engenheira de alimentos, com ingresso em 2013.2, ano de formatura 2018.2. Eu trabalho hoje na LDC, a Luiz Dreyfus Company, é uma empresa do agronegócio, uma trading, uma das maiores trades do mundo, e eu estou trabalhando como coordenadora de planejamento e execução. Eu também tenho MBA em agronegócio pela USP, Exalc, e aí vocês vão ver que meu foco, depois de formada, foi muito para o agro. E aí esse é um ponto legal para se pensar, né? A gente tem muitas oportunidades. Por exemplo, engenheiro de alimentos pode trabalhar em indústria de alimentos, mas também pode trabalhar com diversas outras empresas, outras vertentes. O engenheiro químico, mais ainda, né? São diversas oportunidades, segmentos de mercado. Eu acabei me especializando no agronegócio. E, inclusive, é um mercado no Brasil gigantesco, o maior mercado, então diversas oportunidades, empresas, é um mercado crescente, então também fica aí para todo mundo pensar um pouco sobre essas oportunidades, que são várias empresas, inclusive em Florianópolis tem algumas, para trabalhar aí no agronegócio. E aí fiquem à vontade também para me interromper, não sei se as perguntas são agora no começo ou no final, tá? Mas se tiverem alguma, podem me perguntando, tá? Mas só um resumo, então... foram 5 anos de graduação, eu consegui finalizar em tempo, só o meu estágio que foi de 1 ano, mas no final acabaram me efetivando antes do término do estágio. Eu participei de 5 entidades, eu tive 5 experiências durante a graduação, então eu vou entrar depois no detalhe, mas eu participei da CONAC, da TECA, participei da organização de uma SAECA, eu dei uma monitoria de física por 1 ano e fiz uma iniciação científica. Também tive 3 estágios, foi um obrigatório no final do curso e outros 2 estágios opcionais. E aí, depois de formada, tive 4 experiências já no mercado de trabalho. Foram 4 anos trabalhando na Bayer, na parte agro da Bayer. Muitas pessoas acham que é só fármacos, né? Mas a Bayer é uma das maiores empresas do agronegócio do mundo. Então, eu acabei entrando nesse mundo agro através da Bayer. E hoje eu trabalho na LDC, eu recebi uma proposta há 3 meses atrás para me movimentar para Dreyfus com uma promoção e eu acabei aceitando. Então, tive essas 4 anos de experiências e sempre em supply chain. E aí, se vocês perguntarem, eu não sei se todo mundo conhece essa palavra, né, supply chain, mas quem acaba se formando escuta bastante essa palavra, é a cadeia de suprimentos. Então, toda empresa, grande empresa, tem uma cadeia de suprimentos. Seja compras, a parte de internalização, logística, faturamento, então toda a cadeia de planejamento de produção, toda a cadeia que faz com que o produto seja produzido e entregue para o cliente. Tá? Então, a minha especialização foi dentro de supply chain e no agro. E eu fiz um MBA também, né, de agronegócio, finalizei ano passado, para me especializar um pouco mais nesse tema. Tá? E entrando nas minhas experiências da graduação, então... disparado, a experiência que mais me marcou foi a CONAC. Eu sou muito grata, de verdade. Sempre que me perguntam o que fazer na faculdade, o que fazer no EQA, eu sempre recomendo a CONAC. Eu entrei na CONAC em 2015. Naquela época, a estrutura é um pouco diferente, mas eu entrei como assessora administrativa. Aí eu passei por uma sabatina, virei diretora. Depois de 1 ano, passei para vice-presidente. E depois do último ano, passei como presidente. Então, eu fiquei 3 anos e meio na CONAC. E realmente foi uma escola para mim,
porque antes da Conac eu não conseguia nem falar em público, eu tinha realmente muita vergonha, eu não conseguia fazer apresentação na frente da sala de aula, eu tremia, era impressionante. E a Conac me forçou a enfrentar várias barreiras, inclusive como presidente, fazer uma palestra para mais de 500 pessoas, apresentando um case de sucesso de um dos projetos. Então, a minha desenvoltura e aprendizado que eu tive durante esses anos na Conac realmente me marcaram muito. Tive a oportunidade de dar palestra, de vender projetos, de fazer consultoria, de aprender sobre gerenciamento de projetos, que eu aplico até hoje, metodologias, ferramentas, a oportunidade de aprimorar meus conhecimentos de Excel. Então, realmente foi uma escola para mim. Eu realmente recomendo todo mundo. Conac, na minha época, foi assim, maravilhoso. Eu também participei da Teca. Eu sempre gostei muito de esporte, sempre joguei vôlei, vários outros esportes. Então, desde o começo, na Copa Calor, viram que eu jogava mais ou menos vôlei, me chamaram para participar. E para mim foi essencial participar da Teca, porque eu acho que a vida na faculdade também não é só estudo, não é só projetos, você precisa ter diversão e jogo de cintura e contatos. Então, a Teca foi muito bom para mim, porque eu aprendi a desenvolver eventos, que eu também utilizo muito hoje. Então, por exemplo, você vai fazer uma festa, ou que seja, você tem que saber exatamente custos, planejamento, você tem que organizar um evento de jogos também. Então, você acaba aprendendo muita coisa, sim, na Teca, e para mim foi um desenvolvimento muito legal, contribuiu bastante para mim. E outras experiências, né, iniciação científica, que eu queria saber se eu tinha queria ter essa experiência de trabalhar com alguma coisa mais técnica, laboratório, para ver se era o que eu gostava. Eu descobri que não era muito minha praia, mas foi bom para realmente testar e ver que não era para mim. Então, eu fiz um ano de iniciação científica, e foi uma experiência super válida, para eu ver que talvez não fosse o que eu gostasse mesmo de gestão. Eu participei de um ano na organização da SAECA, em 2015, mas principalmente na parte de organização de eventos, de palestras. E 2014 eu dei monitoria de física, que também foi uma experiência bem legal de dar aula, é uma coisa que eu gosto bastante. Então foi mais ou menos isso que eu passei pela graduação. E aí falando um pouco do pós, né, as experiências profissionais. Eu participei de 3 estágios. Um deles foi um estágio de verão. E aí eu realmente recomendo, tá? Para todo mundo que puder. Como as férias da UFSC, elas são estendidas, né? Começa ali final de novembro, dezembro e vão até ali março. Então, são vários meses que você pode tirar algum proveito. E o meu proveito foi em 2017. Eu aproveitei no meu penúltimo ano da graduação para focar em estágios, né? Então, eu peguei 2017 e fiz o estágio de verão, que foi uma parceria da Gerando Falcões, que é uma ONG de São Paulo, e a Eureka, que é uma empresa de recrutamento. Eles precisavam de alguém para reformular a gestão empresarial dessa ONG, construir do zero. E aí foram 3 meses de intensivo, eu e mais 3 estagiários que foram recrutados. E foi muito legal para eu ter minha primeira vivência empresarial e ver na prática como funciona e poder construir do zero. Eu fiz estágio na TNS também. Foi um período muito bom para aprender um pouco sobre vendas. Então, eu fiquei 6 meses na área de pré-vendas. Um pouco sobre metodologia de vendas, spin selling, como abordar um cliente. Muito bom para desenvolvimento de comunicação. Mas eu vi que eu queria sair de Florianópolis, eu queria tentar talvez uma empresa maior, uma multinacional. Então, no final da minha graduação, eu comecei a prestar aquelas toneladas de processo seletivo para grandes empresas, né? Me inscrevi em mais de 20 empresas para tentar processo seletivo. E aí eu passei numa das empresas que eu estava almejando, que é a Monsanto, que depois foi comprada pela Bayer, né? Mas era uma das maiores empresas do agro do Brasil. E eu caí no agronegócio sem querer, assim, acabei prestando várias empresas e no final optei pela Monsanto, tanto por salário, tanto por timing de começar o estágio, onde que a empresa ficava em São Paulo também. Então, eu passei no processo seletivo, o processo era de 1 ano, eu comecei em janeiro de 2018, mas em julho eles me ofereceram uma vaga como efetiva, e nesse mesmo mês a empresa foi comprada pela Bayer, né? Teve uma junção.
Então, eu tive a oportunidade aí de ingressar oficialmente no mercado de trabalho como efetiva na Bayer em agosto de 2018. E aí, como estágio na Monsanto, eu fiquei dentro da área de supply chain. Então, essa cadeia de suprimentos, e a minha área era customer. E aí eu vou explicar um pouquinho aqui já na parte de trabalhos, né? Então, eu entrei nessa trajetória do agro em supply chain na Bayer. O meu primeiro cargo foi analista júnior de Customer Service. E aí, geralmente, nessas empresas grandes, multinacionais, você tem uma segmentação, né? Então, você entra como analista júnior, depois você é promovido, você vira pleno, depois você vira sênior, depois você passa para especialista, coordenador, gerente. Então, são diversos cargos que você pode almejar durante a tua carreira. E o que é Customer Service? É basicamente você ter o contato com o time de vendas, controlar as metas do time de vendas, mas fazer toda a conexão com a cadeia. Então, garantindo que a logística vai acontecer, garantindo que o planejamento de produção vai entregar o seu produto no timing correto. Então, eu era responsável por algumas regiões do Brasil, para o faturamento de milho, soja, sorgo e alguns produtos químicos, tá, do agro. Conectando com essas regiões as metas dele de vendas e garantindo que a cadeia inteira aconteça para a gente bater a nossa meta. E eu fiquei nessa cadeira por volta de 1 ano e meio, e aí me ofereceram um cargo, uma promoção para virar analista pleno, supply planning. E aí também é uma outra cadeira dentro daquela cadeia de supply chain. E aí o que é supply planning? É basicamente planejamento de produção. Então, eu acompanhava todas as fábricas de milho no Brasil. Eram 5 fábricas de milho, garantindo desde a colheita do milho, de todas as marcas da Bayer, até o beneficiamento delas. Então, tentando encaixar os times de processamento, pensando em times de setup de fábrica, alinhando com os PCPs das fábricas, qual era o melhor sequenciamento de beneficiamento. Então, toda essa parte de otimização de fábrica, de produção, ficava na minha mão, na parte de planejamento, para garantir que a gente tivesse menos custos de produção e conseguisse também produzir, ensacar e liberar todos os materiais também em timing do agricultor plantar na safra. Então, eu fiquei nessa área aí 1 ano e 8 meses, mais ou menos. Foi bem legal, porque eu tive contato com fábrica, com alguns equipamentos que eu vi um pouco no curso de engenharia, né, e alguns temas de controle também. Mas, assim, muito mais planejamento, muito mais análise, Excel, do que qualquer outra coisa. E aí, depois de 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, mais ou menos, me ofereceram também uma promoção aí para assumir uma nova posição. E eu virei analista sênior de planejamento comercial. E aí, eu era responsável principalmente por alinhar qual a estratégia de vendas da empresa a curto e longo prazo. Então, nos próximos 1 ano, próximos 5 anos, quais os produtos a gente tem que vender, em quais regiões, qual preço, e determinar toda essa estratégia de vendas e alinhar com todos os setores para a gente conseguir matéria-prima, conseguir capacidade fabril, conseguir todas as etapas, né, para a gente conseguir entregar o produto e bater a meta da companhia a curto e longo prazo. E aí eu estava nessa área há 4 meses, 5 meses, foi quando me acessaram o LinkedIn. E aí fica um ponto também importante, sempre atualizem o LinkedIn. É a maior plataforma de contato de trabalho hoje. É impressionante. Toda semana eu recebo pelo menos uma proposta, assim, mesmo que às vezes não faça muito sentido, porque às vezes o algoritmo do LinkedIn não funciona tão bem, mas é uma plataforma muito importante para quem está procurando emprego. Se você atualizar direitinho, colocar palavras-chave, a chance de você achar alguma coisa e ser procurado por recrutadores é bem alta, tá? E aí me acessaram da Luiz Dreyfus, que é uma trading. Uma trading é uma empresa que compra e dá um destino para grãos. Então, ela compra grão de soja, de milho, café, a pluma do algodão, laranja, e ela dá algum destino, seja exportação, seja transformar em farelo animal, em suco de laranja. Então, ela faz algum destino dessa compra de grãos. Aí eu entrei na Dreyfus com a proposta de virar coordenadora de planejamento e execução. E esse meu cargo atual, ele olha todo o supply chain numa cadeira só. Então, eu sou responsável por coordenar desde a compra internacional, compra nacional, internalização dos produtos, toda a parte de
de logística, toda a parte de faturamento, toda a parte de compras, pagamento fornecedor, toda essa parte de customer também, de planejamento, de produção, tudo fica embaixo do meu guarda-chuva. E aí eu tenho um time de 6 pessoas que executam todas essas funções, né, e garantem que a gente consiga operacionalizar a parte de químicos, tá, da Dreyfus. Então, a gente planeja essa parte de químicos e em troca, vende para o agricultor, em troca ele entrega sementes, grãos, entre outros fatores, tá? E aí, passar aí pelas reflexões e recomendações e deixar uns 20, 30 minutinhos para perguntas, tá? O que eu penso, principalmente, reflexões sobre a UFSC, sobre o EQA, sobre ser engenheiro, né? Eu acho que, assim, toda experiência é válida. A faculdade é o momento de você testar, experimentar e se descobrir. Que nem eu sabia que eu não gostava de laboratório, mas assim, vai que é a paixão da minha vida. Vamos tentar fazer uma iniciação científica e ver se é aquilo mesmo? Vi que não era e tudo bem. Quero fazer um estágio, não sei aonde. Pô, pega algum estágio, nem que seja na fábrica, para ver se você gosta. Pega algum estágio para ficar no administrativo de uma empresa para ver se você gosta. Porque é muito mais fácil você testar e descobrir o que você gosta ou até o que você não gosta, para depois que você sai da faculdade, você consegue ter pelo menos um norte. Né? Eu conheço pessoas que não testaram, não participaram de entidade, não fizeram estágio durante a faculdade, e no final ficam um pouco assim à mercê de qualquer coisa que apareça, vai topar e testar, e às vezes não é aquilo que a pessoa quer, né? Então, eu acho que agora é o momento de testar e se descobrir. Um outro ponto muito importante, se você não se identifica com a indústria, tudo bem, né? É aquilo que eu falei, o engenheiro ele é um coringa dentro do mercado de trabalho, e entra muito linkado com essa parte de baixo. Eu conheço muitos engenheiros que trabalham em supply chain, que nem eu, trabalham em finanças, compras, RH. Eu tenho um amigo meu que se formou em engenharia química e é gerente de RH. Eu tenho um amigo meu que trabalhou em engenharia de alimentos e trabalha no mercado financeiro, trabalha com ações. Então, assim, o engenheiro, por ele ser analítico, né, por ele ter esse foco em resolução de problema, que é o meu próximo ponto, né, eu acho que é o principal aprendizado da graduação. Você aprende como engenheiro a resolver problemas, a ser analítico. Então, te dá qualquer problema, você resolve, porque na faculdade você tinha que resolver aqueles problemas gigantescos de OP, de FEM, e assim, você aprende na vida real a resolver problemas. Então é isso, você sendo colocado em qualquer área, você consegue ser flexível, você consegue ser um coringa. E eu acho válido saber, né, as pessoas saberem que não é só fábrica. Existe sim fábrica, né, todas as fábricas de alimentos, todas as fábricas químicas, né, vão precisar de engenheiro, mas caso você se identifique com a parte mais de gestão, mais analítica, tudo bem, tem muita oportunidade no mercado, tá? E aí algumas recomendações que eu passo. A primeira que eu acho essencial, eu acho que faz um diferencial gigantesco, é entender de Excel. Assim, não tem como não saber Excel. É uma coisa, assim, primordial. Você precisa entender, precisa saber fórmulas, porque o Excel, ele automatiza a tua vida. Ah, mas eu vou trabalhar em fábrica. Tudo bem, você vai usar Excel também. Ah, mas eu vou trabalhar com RH. Você vai usar Excel. Então, eu acho essencial saber. BI, então, análise de dados, saber mexer com dados, com números. E formulação de dashboards, né? Hoje em dia, as pessoas não é mais diferencial, assim, você precisa saber mexer em Excel, fazer dashboard, mexer com dados, tá? Outro ponto é estudar inglês, querendo ou não, a maioria das empresas pede como obrigatório. Eu uso inglês toda semana, assim, é necessário a gente saber. E, assim, a faculdade é o momento de aprender, então, quem puder estudar, realmente recomendo, é uma coisa bem importante, tá? No mercado de trabalho. E assim, você não precisa. Depois a gente percebe, né, que ninguém é 100% fluente. Você vai aprimorando, tem muita gente que fala bem pior e a galera se vira nas reuniões. Mas o importante é você não ter medo, falar e estudar, tá? O inglês, que acaba sendo essencial aí no trabalho. Um outro ponto é participar de entidades, né? Porque eu falei, se não tivesse participado das entidades, eu acho que eu seria uma pessoa totalmente diferente. Com as entidades você aprende a desenvolver comunicação, liderança, faz muita diferença. Ferramentas de gestão de projetos, eu uso até hoje as ferramentas que eu aprendi na CONAC. A parte de gestão e estratégia empresarial, você aprende o básico que seja de como funciona uma empresa, quais são os setores, o que cada setor faz, qual estratégia uma empresa, como se faz um planejamento estratégico, como você faz
reuniões, como que você monta uma ata, coisas básicas que você entra numa empresa já sabendo. A parte de indicadores também, tem um jogo de cintura para você lidar, né? Você fica mais esperto, né? Você participando de entidade, você cria um conhecimento muito maior. E organização de eventos também, que eu acho que também faz diferença no dia a dia. Eu acho que participar de entidade é um diferencial muito grande. E não são entidades só do IKEA, né? A UFSC em si, ela disponibiliza uma série de entidades, GLOG, GLIN, também tem algumas entidades de finanças, né? Eu não lembro qual o nome. Mas, assim, tem várias entidades que podem acabar te ajudando se não é aquilo que você quer, se você não quer participar da TECA, não quer participar da CONAC, existem outros que podem te ajudar. E aí, um ponto importante também, que eu acho que faculdade não é só estudos, né? Eu acho que participar de festa, esse momento de descontração é muito importante. A faculdade, ela te molda como pessoa. Você tem sim que estudar, tem que sim participar de entidade, mas também tem que aproveitar a faculdade, porque realmente é um momento que não volta mais. E você acaba se desenvolvendo também, né? Comunicação, desenvoltura, né? Essa conexão, networking. Então, vocês também têm que aproveitar muito a faculdade, que é um ponto bem importante. E outra sugestão, né, que eu estava falando até para a professora antes da gente começar a conversa, é tentar fazer mais de um estágio. A UFSC, ela disponibiliza só aquele estágio obrigatório no final do curso, né, aqueles 6 meses, mas eu recomendo de verdade tentar fazer outro estágio, porque é aí que você consegue ter um diferencial, você consegue ser mais competitivo no mercado de trabalho. Quando você vai fazer um processo seletivo, se você só tem um estágio, às vezes você fica menos competitivo do que uma pessoa que estudou, por exemplo, lá em São Paulo e fez 4 estágios, 3 estágios. Então, eu realmente recomendo por isso e também para você saber o que você gosta. Né? Você vai descobrindo através de vários estágios, talvez, que é aquilo que você realmente gosta ou não, e você se conhece melhor. Que aí linka um pouco esse último tópico, que é aproveitar para fazer cursos, né, de autoconhecimento. Eu acho que é um momento válido para saber, dentro da faculdade, para onde você quer seguir, o que você gosta, quais são seus pontos fortes, né? O que te motiva, porque aí depois saindo fica muito mais fácil direcionar qual que vai ser a tua carreira. E é isso. Queria agradecer novamente a oportunidade. Se ficarem com dúvidas, fiquem à vontade aí para perguntar. Tá aí meu contato, se alguém quiser me acessar também, conversar, pedir ajuda, tá? Fiquem à vontade aí para me mandar um WhatsApp, me ligar, tá bom? A gente pode conversar mais um pouco. Karen, obrigada. Eu sempre falo assim que são para os alunos, mas são para mim também, sabe? Porque essas coisas que vocês falam, não foi falar que é necessário participar de entidades, enfim, que eu tô cada vez mais explicação a base, digamos assim, né? Para ter uma boa carreira, né? Então eu vejo assim, até eu, digamos, na pesquisa, eu trabalho como pesquisadora. Sempre, não, eu sei isso aqui, eu pesquiso com isso aqui, hein? Não sei mais nada daquilo lá, não sei, não quero nem meter. Só que às vezes tu pesquisa uma coisa que não é exatamente o que tu queria e acaba lá na frente se juntando, dando uma coisa mais certa, enfim, né? Então a gente se descobre, né? Como carreira de professora, né? Eu tinha pavor de falar em público. Quando eu me descobri professora, meu Deus, eu adoro estar aqui, sabe? Só que foi só que isso que eu acho que é o mais interessante, assim, né? Que tu falou aí, que a gente tem que se expor, né? E outra coisa que eu gostei que tu falou ali, que eu também costumo falar para alguns alunos preocupados, é que calma, né? Não é porque tu é engenheiro, tu é puxando de fábrica. Tu falou uma frase que eu gostei, né? Engenheiro é um coringa. É isso aí. O pessoal tem alguma pergunta, algum comentário? O pessoal está agradecendo aqui no chat, mas não fez nenhuma pergunta, né? Vamos ver se alguém quer comentar alguma coisa. Porque eles não entraram com o microfone, a maioria está só como ouvir. Eu tenho uma pergunta que eu faço para todo mundo que participa dessa roda. E dentre todas as matérias da graduação, qual que tu acha que tu vê mais no dia a dia? Qual que tu aplica mais? Nossa, difícil. Bem difícil. Eu não queria falar nenhuma, né? Mas porque eu fui para uma vertente de gestão. Mas na prática mesmo, talvez um pouco de estatística, mas bem pouco.
é que é difícil. Por exemplo, meu dia a dia é assim, resolver problemas. Então, a fábrica me ligou falando que não vai conseguir entregar porque eles não têm capacidade. O que você faz? Eu tenho que resolver. O cliente comprou o produto. O que você faz? Não tem nenhuma matéria que te ensina. Só que você foi treinado durante 5 anos da graduação para resolver problemas. Então, o que você faz? Você começa a cotar com outros fornecedores. Você começa a ver cotação de novos turnos da fábrica, você vê quanto isso impacta na margem do teu produto, você vê com o cliente, se você entregar mais tarde, se impacta o timing de plantio dele. Você começa a resolver o problema de várias vertentes. Existem metodologias, existem várias formas de você tentar resolver. Mas matéria, assim, não tem nenhuma que fala, nossa, eu uso realmente na prática. Porque eu não fui para a vertente de engenharia de alimentos, né? Eu fui para uma vertente mais de engenharia de produção, e a gente acaba não tendo matérias de gestão na nossa graduação. Então, todas as partes de ferramentas de gestão que eu aprendi foi muito mais dentro da própria Conac, né? Ou então falando muito com amigos meus que fizeram engenharia de produção e passaram as ferramentas. Mas a gente acaba focando muito mais, né? Engenharia em si, em fábrica, equipamentos. E hoje em dia eu acabo não utilizando no meu dia a dia do trabalho. E aí fica até uma dica, hein, professora? Falar um pouco de gestão aí nas matérias. Estou anotando, né? Tentar a pergunta dela. Interrompi aqui, né? Não. Não, que eu acho interessante isso, né? Porque eu não fiz graduação aqui, né? Eu fiz na Federal de Santa Maria. E eu comecei a trabalhar com os alunos de iniciação científica. Eu falava assim, não, faz uma planilha Excel para mim. Não sabiam nem mudar a cor, entendeu? Da planilha. Eu, meu Deus, mas como várias disciplinas de qualidade. Eu tive, agora eu não lembro do nome exato, mas tive tipo 2 disciplinas, 1 e 2, de planejamento de qualidade. Então eu via todas as partes de enfim. Depois eu tive uma parte que é agora, mas é a parte essa que tu falou ali até um pouquinho, que é de distribuição, de logística, de organização de linha, né, de fluxograma, sobre tipo transporte, logística. Eu tive uma disciplina disso, obrigatória. Profissional, sabe, no curso, né? Cadê, né? Mas enfim, eu vejo que eles consideram, hoje, eu vejo que eles consideram que esses conhecimentos estão dentro de outras disciplinas. Não fica suficiente pelo jeito, né? Eu acho que seria muito legal ter alguma matéria que fale exemplos de trabalhos pós-graduação, que aí, por exemplo, você pega empresas grandes e mostrar, por exemplo, macro áreas, marketing. Tem vários amigos que trabalham em marketing. Inclusive, está no meu plano de carreira seguir para marketing. O que é marketing? A gente aprende marketing, é publicidade, é postar no Facebook, é postar no Instagram, é cuidar de site. Não, marketing estratégico, é formulação de preço, é posicionamento de produto, é toda a estratégia da companhia, todas as metas de marketing. Então, marketing é a área mais estratégica da empresa. E a gente sai da graduação sem saber. Inclusive, a gente até julga, nossa, a pessoa foi para marketing, né? Se formou em engenharia e foi trabalhar em marketing. Se formou em engenharia e foi trabalhar em finanças. Né? E assim, são muitas possibilidades. E aí mostrar o que é o marketing numa empresa multinacional, o que é finanças, o que é RH, o que é supply chain, o que é logística, né? São muitas possibilidades. E mesmo assim, dentro da fábrica, o que é fazer uma parte de P&D, né? O que é cuidar de qualidade? A gente às vezes não tem muita noção, né, quando a gente está na graduação. E a gente vai ver só depois que você se forma, está no mercado, está procurando estágio, você vai se inscrever e ver que tem tantas áreas, você não faz ideia para onde quer ir, né? Então, acho que vale assim, mostrar um pouco na prática quais são as opções aí do engenheiro pós-formatura. Principalmente fora da indústria, né? Porque a gente vê muito na indústria quando a gente está na graduação e a gente não faz ideia que dá para ir para essa vertente de gestão. Sim, até uma coisa que eu estava anotando aqui que eu pensei, eu perguntar isso para ela, né? E você trabalhou com supply chain, certo? Daí depois supply planning, certo? E agora tá com potencial. Acho que essa que tu falou agora, na verdade, meio que já respondeu, né? Tu não aprendeu esses termos na faculdade? Não. Onde foi que você aprendeu a entender tudo isso, todo esse complexo sistema que você se insere hoje? Onde você aprendeu isso, né?
Quando eu estava prestando o processo seletivo, todas as empresas, por exemplo, me inscrevi nas grandes de engenharia de alimentos, Nestlé, Heinz, todas, Danone, Ecolab, todas as empresas de alimentos, água, tratamento, tudo assim, todas as empresas, umas 20. E aí, sempre que você vai fazer processo seletivo, ele pede para selecionar qual setor que você quer. E sempre tem. Finanças, marketing, supply chain, né? Meu Deus, o que é supply chain? Que você não sabe, a gente não fala sobre. E aí você começa a pesquisar e você vê que é a cadeia de suprimentos. Então, toda a parte de planejamento, de logística, e você vê que a maioria dos engenheiros vão para esse setor, né? Que é a parte, né, de análise, de planejar, toda essa parte estratégica de fazer com que o produto seja produzido e entregue para o cliente final. E toda empresa grande tem, qualquer empresa. Vai pegar, sei lá, desde o Mercado Livre até uma Heineken, até uma Ambev, todas têm essa área de supply chain. E a gente não aprende na graduação, né? A gente vai descobrir só depois, quando está prestando o processo seletivo, que tem essa oportunidade, você nem sabe o que tem que fazer, né? E é onde um engenheiro se encaixa super bem, porque é praticamente resolução de problema, é análise. Então, um engenheiro que é super analítico, eu vejo que, assim, né, na área que eu tô, é só engenheiro que trabalha comigo. Por quê? Porque eles querem pessoas que são analíticas, que resolvem problemas. E é impressionante. Muitas vezes você pega, assim, um engenheiro, uma pessoa que fez ADM competindo com uma pessoa que fez engenharia, muitas vezes eles preferem até uma pessoa que fez engenharia porque tem esse cálculo, esse raciocínio lógico, né? Sim, é muito complexo, né? Daí agora, como tu falou, né? Todos esses termos, né? Cada empresa também tem as suas áreas bem específicas, né? Que tu provavelmente deve saber agora do agro, onde tu se inseriu, tem todo um linguajar, né? Bastante específico, que é só encarando, né? Só encarando. A gente aprende muito na prática também, né? Muito. Por isso que eu falo que a gente tem que fazer estágio, porque é muito diferente você aprender numa sala e você colocar em prática. Você aprende 100% em prática. Conheço gente que também trabalhou comigo na área de supply planning, que era planejamento de produção de fábrica, e fez economia. Teve uma que tinha feito psicologia, e era uma pessoa analítica que queria trabalhar com isso, trabalhava 10 anos no setor. Então, assim, é muito flexível o mercado hoje em dia. Sim, né? Eu vejo assim também que como eu estava falando acho que antes de começar a gravação, né? Que há um desespero, às vezes, na metade do curso, meu Deus, vou ter que trabalhar com isso, 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 né? E na verdade eu falo para os alunos, calma, opção, né? Então, olha aí, né? É muito interessante. Uma coisa que tu falou, eu acho que tu não falou, fiquei só curiosa. Onde é que tu trabalha? Qual cidade? Onde é que você está agora? São Paulo, São Paulo. São Paulo. E a Bayer também era aí. Para mim foi mais fácil porque eu nasci em São Paulo, meus pais são de São Paulo, então eu fui fazer faculdade em Floripa, e aí depois que eu estava prestando o processo seletivo, querendo ou não, as maiores empresas ficam em São Paulo, a sede fica em São Paulo, então grandes empresas, setores, a maioria, né, vão acabar te alocando para cá, né, para São Paulo. Então, prestei, passei, fui efetivada e fiquei em São Paulo desde então. Não, acho que é super interessante também que tu falou, porque tem muita gente que tem, como eu falei, né? Eu tenho alguns alunos assim que ficam falando, não quero sair, né? Tá terminando. Meu estágio tem que ser em Floripa, mas se apegam. Mas eu acho que também, no início da carreira, a gente tem que ser um pouco mais flexível. Eu também acho. Eu acho que tem que ser flexível, porque assim, é o momento de você crescer, de se descobrir. Se você pega um estágio numa empresa grande, manda para fala, meu, vai. Você tá fazendo currículo. É muito mais fácil depois você trocar de empresa e conseguir uma empresa boa. São Paulo paga melhor também, tem esse ponto. Do que você começar, talvez, uma empresa menor e ter um crescimento mais devagar, não sei. Também depende muito do que a pessoa quer. Tenho amigos meus que preferiam estar perto da família e trabalhar, talvez, numa empresa menor, um crescimento menor, mas, assim, tendo essa comodidade, tendo não sei, são valores diferentes, né? E tudo bem, tem empresas grandes perto de Floripa, tem Porto Belo, que fica, se eu não me engano, em Criciúma, tem várias empresas ali, em Biguaçu tem várias mini indústrias de alimentos e também químicas. Eu acho que vale dar uma mapeada, e não só indústrias, né? Tem várias empresas que precisam, que nem eu fiz estágio na TNS, ela é uma empresa de nanotecnologia, e eu também na área de pré-vendas, nada a ver com engenharia. Mas eu queria ter uma primeira experiência numa empresa, queria saber como é que é um pouco a área de vendas, que eu
tinha interesse, queria desenvolver um pouco mais minha comunicação e foi uma experiência super válida. Então, isso em várias empresas, mesmo que não seja no setor que você precisa. Nanotecnologia não tem nada a ver com alimentos. E eu aceitei o estágio mesmo assim para ter experiência. Então, acho que vale. Inclusive, talvez seja até legal, não sei, Caleca, mapear principais empresas ao redor de Floripa, em Floripa, tentar parcerias, talvez chamar eles para uma feira, não sei, né, para divulgar estágios. Porque para a empresa também é ótimo ter estagiário, né? Ainda mais uma federal. Né? Para a empresa é super bom. Eu até notei agora dessas coisas que tu falou, né? Que é importante saber, além do Excel, né? Dashboard, BI, né? Tu chamou, né? Que a SAEC, ela dá alguns cursos, né? Ela chama algumas pessoas para dar alguns mini cursos, né? Então, por que não oferecer alguns desses, né? Que provavelmente são cursos um pouquinho mais teóricos do que trazem, né? Me digo mais, uma matéria optativa de Excel, por exemplo, de Dashboard BI. Sério? Porque assim, tem muita coisa no Excel, porque se você entende realmente a fundo, você consegue otimizar qualquer operação, você consegue... Tem uma parte do Excel que é o VBA, que é toda uma programação que realmente usa algoritmo, que a gente aprende na graduação. Esse é um que eu uso um pouco hoje em dia, a matéria de algoritmo, por incrível que pareça. Eu odiava na graduação, hoje uso um pouco. Então, assim, se você aprende realmente Excel, você tem um diferencial gigantesco. Você consegue automatizar qualquer análise, você consegue ser um diferencial muito grande. Inclusive, a gente contrata pessoas às vezes que a gente quer ser pessoas especialistas em Excel, a gente abre o processo seletivo falando que é especialista em Excel, a pessoa faz um teste e a gente contrata ela pelo Excel. Só para vocês terem uma ideia. É muito importante, realmente. E o fato de você mostra como é carente, né? De pessoas. Demais. E é um diferencial gigantesco, assim. Se você entende de ferramentas, ou ferramentas de projetos, ferramentas de dados, né? Seja Power BI, seja Tableau, ou mesmo Excel, você tem um diferencial muito grande quando você faz um processo seletivo. As empresas gostam bastante. Uma coisa que eu também estava pensando aqui, né? Que hoje você trabalha na LDC, né? No agro, né? Com trading, né? Tipo, acho que é uma palavra que realmente não fazia parte do teu vocabulário quando tu se formou, né? Então agora faz 4 anos de formada, é isso? Foi final de 2018, né? Então, quase 4 anos. Quase 4 anos. E eu fico pensando assim, tu se imaginava onde você está hoje? O que você imaginava quando tu pensava assim, não, daqui a uns 3 anos, 4 anos de formada, eu acho que eu vou estar X, né? Na minha vida vai estar desse jeito. É engraçado porque eu fui para o lado de gestão, então você acaba sendo contratado como analista, você não é contratado como engenheiro. Então, minha carteira de trabalho não é engenheira, é analista, né? Agora é coordenadora, mas quando eu entrei é analista. E o salário de analista claramente é inferior ao de um engenheiro. Mas é muito difícil hoje você sair e ser contratado como engenheiro. É muito difícil. Inclusive, pessoas que trabalham na fábrica. A maioria é contratado como analista. Então, isso foi uma coisa que me pegou muito no começo. Eu vou ganhar menos do que o engenheiro. Só que o crescimento é muito rápido na empresa. Então, no começo eu achei que era pouco, e aí eu falei, nossa, mas é tão longe, né? Que você tem que passar para pleno, sênior, especialista, coordenador, nunca vou chegar lá. Mas você começa a ver que você se especializando, você tendo bons contatos, entregando suas metas, o crescimento acontece. Então, foi bem gradual. Eu acabei saindo da Bayer só realmente porque veio uma proposta da Dreyfus que era bem irrecusável, mas eu saí de portas abertas. E eu não imaginava que eu ia ser coordenadora em tão pouco tempo, porque pensar que eu tenho 27 anos e já sou coordenadora, tenho um time de 6 pessoas. Então, é muito legal, bem gratificante. Mas é isso, eu acho que são oportunidades. E aproveitar alguns nichos, né? Eu aproveitei o agro, me especializei, e isso é uma coisa muito boa, porque empresas do agro sempre procuram pessoas do agro. Então, é um mercado que roda só com as mesmas pessoas, então você acaba conhecendo todo mundo. E aí é muito mais fácil crescer também, porque vagas que abrem, por exemplo, coordenador, gerente, eles buscam pessoas desse mesmo ramo. Mas eu não imaginava, né? Acho que foi um pouco de sorte, um pouco de tudo, assim. Sorte, eu não sei, né? Eu sempre achei essa palavra um pouco difícil, né? Porque... Não, tem um pouco de sorte. Por exemplo, a vaga que abriu porque a pessoa saiu e aí eu precisei o processo seletivo, né? Se não tivesse aberto a vaga, talvez eu não estivesse lá. Mas tem também
competência, né, tudo mais. Eu acho que, assim, aquela coisa, você estava aberta a oportunidades, estava, né, assim, exposta, né? Porque se a pessoa não faz o LinkedIn, digamos, quem tu falou, não procura as coisas, não está conversando com ninguém, não desenvolve, tu falou que acho que a Conac, né, ajudou a desenvolver a falar em público, né? Então, todas essas coisas que se tu não tivesse feito, tu não teria sorte, entende? Por isso que eu acho um pouco difícil falar em sorte quando a gente fala em carreira, sabe? Porque, na verdade, existe um timing de oportunidades, ok? Existe, né? Mas eu acho que a sorte, ela é muito assim, tá, se eu estiver sentadinha aqui, a sorte não vai bater, né? Então, eu não gosto muito dessa palavra, porque, na verdade, tu foi lá e tu tá no lugar que tu tá porque tu se expôs a isso, né? Sim, sim. E eu acho que é isso, você não pode ter medo, porque quando me ofereceram a vaga, eu fiquei pensando que, né, Não vai, vou não largar, vou, não vou. vou sair, vou largar a Bayer, que é uma empresa super conhecida, grande, renomada, conheço as pessoas. Mas é isso, a oportunidade bateu, você tem que aceitar E vai. e ter coragem, é isso aí. E você tá há 3 meses, certo? 3 meses, isso aí, entrei em abril, Ah. 3, 4 E agora meses. você acabou de falar também que tem um time já. Então tu já entrou com um time para liderar, já entrou, né? E daí como é que foi essa primeira experiência, assim? Eu não sei se foi a primeira, né? Mas como é que foi essa experiência de liderar um time diferente, talvez numa empresa diferente? O que foi mais complicado é que todo mundo é mais velho do que eu. Então, essa parte Ah, pega bastante. Mas, ah, eu acho que é tranquilo, porque assim, eu tive muita experiência na Bayer nesse setor e eu me especializei bastante na parte de supply. Então, eu conheço bastante da cadeia, como eu participei, né, de praticamente todas as etapas. Eu acompanhei um pouco da logística, customer, planejamento, a parte de metas, formação de metas. Então, eu entendo um pouco de tudo. Foi bom para conectar todas as áreas. Eles precisavam de alguém para conectar todas as áreas. Então, eu consigo ter hoje criticidade suficiente para falar que uma área consegue melhorar nesse ponto, que a outra consegue melhorar em outro, ou que a gente pode fazer diferente, ou que a gente tem outro sistema. Também a Bayer é uma grande empresa que tem assim sistemas, né, super complexos já desenvolvidos. Então, a Dreyfus, por mais que é uma empresa grande no agro, inclusive maior do que a Bayer no agro, ela ainda está se desenvolvendo em alguns pontos, né? Então, eu vi que eu entrei para agregar, ainda com muita coisa para aprender, mas tinha bastante para agregar. E essa parte de desenvolvimento de pessoas e liderança de pessoas, você aprende na prática também. Eu tenho um coaching que me ajuda, a parte de o time de RH também ajuda, para fazer essa parte de plano de metas, desenvolvimento. Mas eu também aprendi muita coisa com a Conac, olha lá. yeah. Aprendi muita coisa com a Conac disso, realmente, plano de meta, desenvolvimento, toda essa análise crítica de pessoas, né? Então, tem algumas metodologias que você acaba aprendendo no dia a dia e também você acaba estudando com o tempo, né? O MBA me ajudou bastante nisso também. Mas aí é algo depois, né, da graduação, você tem que saber muito bem o que você quer fazer, para onde você quer seguir. Também não adianta fazer uma pós ou um MBA só por fazer, né? Porque é mais um curso, é dinheiro, é tempo, né? Isso é uma coisa que eu vejo como na pós, a gente tem a pós-graduação, o mestrado, né? Que tem muitos alunos que terminam a graduação, né, vou fazer um mestrado, né? Eu sempre falo assim que o mestrado eu acho ok, tá? Quer fazer, faz, né? Que é uma coisa que tu aprende, nem seja pesquisa, vai sofrer lá, vai ganhar pouco, vai ter que ler artigo, vai ter que escrever, vai aprender nem que seja usar o Excel e escrever, entendeu? Alguma coisa tu aprende. Agora, a pessoa chegar no final do mestrado e falar assim, não, eu quero fazer um doutorado porque eu tô sem oportunidade, não, calma. O doutorado não é para todo mundo, né? Então, acho que tem isso também, né? Da gente não ficar tapando buraco com qualquer especialização, né? Não é assim que a gente vai conseguir uma boa colocação, né? Não é tapando buraco com especialização. E teve uma coisa agora, deixa eu ver se tu comentou agora. Tu comentou alguma coisa assim, no meu plano de carreira tem trabalhar com marketing, né? Então, você faz um plano de carreira, certo? Então, eu fiz um plano de carreira quando eu entrei na Bayer, que eles te obrigam a fazer um plano de carreira porque eles têm que saber para onde você quer ir. Só que você entra e fala, eu não faço ideia para onde eu quero ir. E aí todo mundo fala, claramente você não sabe, né? Porque é normal. Todo processo ativo te perguntam onde você quer estar daqui a um ano, onde você quer estar daqui a 5 anos. Você fala que você quer estar na empresa, no cargo de gestão, mas você nunca sabe exatamente qual área, porque a gente acaba não conhecendo, né? Mas aí com o tempo, né? Passei 4 anos dentro da Bayer, comecei a estudar todas as áreas, vai fazendo conversas, você vai, né, entendendo um pouco o que cada setor faz, quais são as responsabilidades. E aí eu entendi que o marketing é a área mais estratégica e a área que seta, né, querendo ou não, toda estratégia empresarial vem do marketing.
E aí eu coloquei no meu plano de carreira ir para marketing de produtos, né? Mas aí eu acabei saindo da Bayer, fui para Dreyfus, fui para uma outra vertente, que eu cuido um pouco de marketing ali também, que é um pouco de tudo a minha cadeira. Mas é isso, você aprende com o tempo, você vai conversando com as pessoas dentro da empresa, vendo o que te agrada, o que não agrada, qual que são os próximos passos, e aí você coloca na sua trajetória. Mas não é fácil, não é fácil. Não, Até hoje, né? né? O que você quer fazer daqui a 5 anos é difícil. Nem eu sei, na verdade. Ninguém sabe isso aí. Acho que as pessoas que dizem, eu quero ser, sei lá, gerente de não sei o que lá. Tá, falam, mas assim, é realmente isso que tu falou. A empresa pede pra tu fazer, então tu faz e diz que quer aquilo, e depois só que a pessoa botou aquilo como meta. Mas vai que surgiu uma coisinha, tu mudou da empresa, né? E daí a pessoa já vai, né? Então, não é assim, enrijecido, né? Não sei se alguém mais tem algum comentário. Só quero fazer mais uma Eu pergunta. tenho um comentário. Que eu achei engraçado que sempre que tem um bate-papo desse, eu me identifico com alguma coisa que o palestrante fala. E eu me identifiquei do jeito oposto contigo, que tu fez o IC só pra descartar isso, que realmente não era isso que tu queria. E eu faço IC agora, e eu gosto muito da pesquisa, mas eu tô pensando seriamente em procurar um estágio, mesmo que seja na área de P&D, pra ver se é isso ou não que eu quero, porque a gente sabe como é que é IC e graduação e mais entidade, então sempre, né, às vezes dá aquela sobrecarregada e tu fica na dúvida, mas será que é isso mesmo que eu quero? E aí, esses dias mesmo eu tava conversando com uma colega que eu não sei se eu vou continuar no esse ano que vem, que eu tava pensando em realmente procurar um estágio para ver para onde que eu vou daqui para frente. Não, eu acho ótimo. Mesmo. E é isso mesmo, você tem que testar. Porque senão, quando acaba a graduação, você não fez seu estágio de P&D, você não sabe se você realmente gosta ou não. E vai que decide, não, eu quero seguir por essa área. E aí você presta o processo seletivo, passa na empresa, e quando você está efetivada, trabalhando CLT, você vê que não é aquilo. Entendeu? Então, eu acho que o momento de testar é esse. Porque se você quiser fazer um estágio de 3 meses, tudo bem. Se quiser fazer um estágio de 1 ano, tudo bem. Então, eu acho que é realmente o momento de testar. Ver se gosta, não gosta. Se você descobrir que não gosta, já começa a ir para as outras vertentes, né? Tem que. Aquela coisa, tem que estar aberta, exposta, né? Isso que a gente falou acho que várias vezes. Acho que essa principal mensagem, eu acho que dessa conversa foi essa, né? Se exponha, né? Para decidir o que você gosta e o que você não gosta, né? Acho que foi o que eu, assim, me chamou mais atenção, né? E só uma última pergunta, assim, que eu fiz para algumas convidadas, né? Mulheres. Você acabou de falar também que tu é mais jovem, né? Líder, é uma líder mais jovem que os seus liderados, né? Então, a pergunta é sobre isso, sobre a mulher, a engenheira na empresa, né? Se tu sentiu alguma dificuldade por ser mulher, por ser jovem, né? Dentro dessas empresas que tu já trabalhou, né? Uhum. Eu dei muita. Vou falar a palavra sorte de novo, tá? Mas porque eu entrei na Bayer, que é uma empresa super inclusiva. Ela tem pilares de diversidade bem fortes, então, pilar de diversidade de gênero, então, mulheres ter igualdade com homens, né? E homens com mulheres. Então, por exemplo, paternidade, licença paternidade, geralmente não é dada. É só a mulher, quando ela fica grávida, ela tem a licença maternidade depois de 6 meses. O homem, ele tem a mesma licença paternidade. Então, assim, são todos os direitos iguais para todos os gêneros, né? Então, é muito legal porque você vê o mesmo número de mulheres na liderança que homens. E não é só isso, a parte de PCDs também, a parte de LGBT. Então, tem todos os pilares, você vê que a Bayer é super inclusiva e fala sobre esse tema direto. Então, nunca senti um diferencial. A única diferença que eu sinto um pouco é quando eu vou para o campo. Então, eu faço muitas viagens, eu vou para o Mato Grosso, vou para Palmas, vou para Bahia, vou para o Sul, para visitar agricultores, clientes estratégicos. E aí é um pouco complicado, porque né, o agronegócio em si ainda é um mundo muito machista. Então, quando você vê uma mulher coordenadora indo visitar e falar sobre um tema com um agricultor, né, nem sempre você é bem recebida, né? Mas assim, eu só tive uma experiência que não foi tão positiva com um agricultor, mas eu estava com uma outra pessoa do meu lado e no final deu tudo certo. Mas assim, dentro da empresa mesmo, no ambiente corporativo, nunca tive. E dentro da Dreyfus também não, porque também é uma empresa inclusiva, eu estou há menos tempo, né? Mas também nunca tive nenhum diferencial. Mas tem sim, dependendo do setor, dependendo da empresa, a gente ainda vê diferenças grandes. Tenho amigas minhas que trabalham no mesmo ramo que outros homens e ganham menos, fazendo a mesma função.
Então, a gente ainda vê algumas empresas que não dão essa oportunidade. Daí também depende da empresa, né? Depende de qual é inclusivo, o quanto você consegue também influenciar e questionar e ver se tem essa abertura e liberdade. Essa talvez isso seja outra coisa que se a pessoa tem interesse, né, em estar numa empresa inclusiva, seja outra coisa a se procurar, né, na hora de fazer um estágio, procurar um emprego, procurar empresas que têm esse perfil, né. Eu tenho uma conhecida que ela trabalha numa indústria que produz máquinas agrícolas. E ela dirige colheitadeira, dirige trator, enfim. E ela vai, e ela é bem pequenininha, tipo, tem 1,50 m. E ela vai, chega no campo e entra na colheitadeira e vai. E, tipo, os caras ficam, né? Não, essa mulher aí não vai dirigir a minha colheitadeira. Mas ela projeta as colheitadeiras, né? Então, tipo assim, daí fica aquela situação que ela é meio tenso, assim, o pessoal não gosta muito, mas ela vai lá e faz, né? Então, é aquela coisa, tem que se expor também. Se a gente, eu acho que exige muito mais da gente, como mulher, demonstrar segurança, né, naquilo que a gente faz, né? E tem muitos canais de reporte, né, hoje em dia. Então, se você sofreu um assédio, se você moral ou sexual, que seja, né, hoje a maioria das empresas tem canais para você abrir, se falar e reportar. Então, é muito difícil uma empresa que não te dê abertura e não, né, não te deixa, hoje em dia, né, você como mulher se expor né, e ter essa liberdade para crescer e ser igual. Eu acho que, felizmente, né, é uma tendência, né? A gente tá cada vez num mundo que as pessoas estão mais abertas, né, menos críticas, né? Felizmente. Agora eu vou te agradecer, né, Karen? Já faz 1 hora que a gente tá falando aqui, no fim o papo vai se prolongando, né? Porque, como eu falei, eu adoro esse projeto, né? Eu acho incrível as coisas que a gente troca aqui. Eu vou pedir para a Amanda colocar aqui no chat a gente tem uma pesquisa, né, para falar um pouquinho sobre o que acharam da conversa, né? Então peço para quem puder preencher. Se alguém estiver vendo no YouTube também, tem ali embaixo um formulário também para vocês responderem, caso quiserem. Eu também convido já para a próxima, que vai ser só em setembro, né? Porque a gente tem férias agora em agosto. A UFSC está um pouquinho com um calendário um pouquinho diferente esse ano, por causa da pandemia. Que é da Eliette. Acho que tu conhece, né, Karen? Conheço. A Eliette é empreendedora, né? Tem uma empresa, enfim. Então é outra visão, outro tipo de carreira, né? Então, para quem bem diferente, né? Então, para quem quiser uma outra rota, né? Da engenharia, tá convidado para o próximo também, né? Então, te agradeço mais uma vez, Karen, por ter aceito nosso convite e por ter disponibilizado esse tempo do teu dia, né? Imagina, obrigada a vocês por convidar e, de verdade, se quiserem me acessar, fiquem à vontade, vocês têm meu contato. Eu sei que muitas vezes vocês não sabem direito, né, por onde ir, quer tirar uma dúvida que alguém está no mercado, então pode sentir a vontade de me contatar, tá bom? Essencial. Fechou?